alegria! Muito boa noite! Estamos novamente juntos para mais um Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite, aqui pela TV Max. Discutindo, abordando, conversando, falando a respeito dos principais assuntos envolvendo o esporte, em destaque maior o nosso futebol. Sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E abrindo o nosso Max Sport de hoje, aliás, como sempre, a nossa primeira grande atração é o basquetebol. Para os amantes da bola laranja, está chegando ele, Marcos Bigo Mendes. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Sport, muito boa noite. Estou passando para mais uma dica do basquete. E ontem à noite nós tivemos a grande final do Campeonato Universitário Americano de Basquetebol. A Universidade de Kansas venceu a Universidade da Carolina do Norte por 72-69. Depois de um primeiro tempo onde a Universidade de Carolina do Norte venceu por 15 pontos de diferença, a Universidade de Kansas deu a volta no segundo tempo com uma defesa fantástica, obrigando a Universidade da Carolina do Norte a jogar longe do garrafão, também dominando todos os rebotes defensivos, tirou a transição da Carolina do Norte e conseguiu, no ataque, impor um jogo dentro do garrafão com arremessos de 3 pontos. Valeu bastante pela Universidade de Kansas, que soube alternar no ataque, dentro e fora do garrafão. E na defesa, deu um show de marcação, trocando, fazendo trocas, defendendo muito bem o rebote defensivo e tirou toda a transição da Carolina do Norte. Venceu Kansas, parabéns pelo belíssimo campeonato que fizeram. E aqui no último sábado, no Rio de Janeiro, nós tivemos o clássico entre Flamengo e São Paulo. Depois de estar perdendo todo o primeiro tempo, Flamengo, no final do terceiro quarto, início do quarto, voltou e tirou uma diferença de 10, 12 pontos do São Paulo e conseguiu vencer o jogo por 88-78. O Flamengo jogou muito bem no último quarto, soube explorar a saída de Chamel e de Bruno Caboclo e depois dominou dentro e fora do garrafão com boas jogadas lá dentro e bolas de 3 pontos. Já a equipe de São Paulo ficou desfalcada nos finais minutos do jogo, mas valeu pelo grande espetáculo. O Flamengo ainda continua tentando a primeira posição e São Paulo também vem muito bem no campeonato, tá bom? Nos veremos na semana que vem para mais um Bola Laranja. Tchau, tchau. Muito bem, Biguzinho. Aquele abraço para você. Com certeza o basquetebol sempre será destaque, que é um grande esporte, em que pese Biguzinho com a cabeça inchada, triste, meio macambúzio, depois que o seu Flamengo tomou uma chapuletada do meu Fluminense com 3 gols de cano. É isso aí, 2-0 e 1-1. Biguzinho, acontece, meu garoto, acontece. Tem que diria Zagallo, tem que aturar, tem que segurar a tua onda. E a onda agora é outra. A onda agora no Max Sport é o E-Games. Ele sabe tudo. É um quadro que marca e marca muito. E-Game chegando com o marido da Dona Ilana, o Paulo Bizarro. Alô vocês! Chegando agora com aquela dica de games lançamentos de abril e um especialíssimo. Lembram do Wii? O Wii Sports, um jogo tradicional, sensacional, que revolucionou a maneira de se jogar e interagir com os games, com aqueles controles interativos, agora sai para o Nintendo Switch Sports, dia 25 de abril, além dos famosos tênis, tradicional boliche e boxe que a gente jogava, disputando com os nossos amigos soco a soco, vem aí também futebol, badminton e vôlei, um jogaço agora na sua tela. E de jogaço para jogaço, vem aí 21 de abril, MotoGP 22, um dos maiores simuladores de moto que já foram feitos. Vem aí com um novo modo, novidade, modo Season 2009, onde você pode controlar
pilotos tradicionais e sensacionais como Valentino Rossi, Pedro, Lorenzo, um jogaço com direito ainda à versão cinematográfica e narrações com o diretor Mark Newley. Vale a pena você assistir na sua tela agora. MotoGP sai dia 21 de abril, tá? Para PC, PS4, PS5, Xbox One Series e Nintendo Switch. Jogaço. E agora um pouquinho de competição. Vamos lá que tá decidindo aí os playoffs. Já temos um finalista. Pen Game detonou, explodiu com a Kabum no último domingo por 3-0, mostrando que evoluiu muito nessa fase final e vai ser osso duro de roer. Do outro lado, a Red Kennedy eliminou a Van Liberty numa competição equilibrada por 3-2 e pega a Fúria para decidir quem enfrenta a Pen Game na grande final dia 23 de abril. E vamos estar junto lá também. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem Free Fire, hein? Muita novidade no jogo, nova versão competitiva. Vamos falar muito de Free Fire por aqui. Até a próxima semana, uma semana espetacular para todos. Tchau! Valeu, Paulinho! Falava que o Bigu de cabeça inchada. Você também. Tchau, tchau. E a cabeça, ó. Tchau, tchau. Cabeça inchada, hein, Paulinho? Outro rubro-negro do programa. Mas a Ilana é tricolor. A Ilana, como diria o nosso brilhante Bruno Henrique, é outro patamar, né, Bruno? Vocês ficaram, o Fluminense subiu. Eu, tricolor, estou tirando onda terça-feira, jogo sábado. Eu estou muito feliz. Vamos lá, Flusão! Vamos lá, Flusão. Amanhã tem mais. Sul-Americano e o Mengão tem hoje Libertadores da América. Depois de dois rubro-negros chorosos, vamos chamar direto da Bélgica na sua primeira participação de Bruxelas, falando de Copa do Mundo de grupo, o nosso Paulo César Oliveira. É contigo, Paulinho. As minhas saudações a você, Mazela, aos nossos companheiros participantes e a você que está aí em casa nos vendo. Mais uma vez, voltamos a falar de Bruxelas, capital belga. Aqui acompanhamos o sorteio da Copa do Mundo. 32 seleções foram agrupadas em 8 grupos com 4 seleções em cada e que a partir do dia 21 de novembro vão começar a disputar o Campeonato Mundial. Vai ser mais uma participação de um grande campeonato, esperemos. Um campeonato insólito por duas razões. A partida, primeiro, o fato de ser realizado num país que nada tem a ver com o futebol, e isso por si só já ter levantado uma grande polêmica. Em segundo lugar, pela época em que vai ser realizado, ou seja, em dezembro. Pela primeira vez, um campeonato mundial de seleções vai sair do mês que era habitual, entre junho e julho, e vai ser realizado no mês de novembro, início do mês de dezembro. Ou seja, tudo diferente para fugir, para escapar do calor de verão da região do Catar, e vamos ver se o resultado vai ser o sucesso que sempre acontece em Copas do Mundo. Em relação às equipes e os respectivos grupos, o grupo A, por exemplo, apresenta, para além dos donos da casa, o Catar, a Holanda, o Senegal e também o Equador. É um grupo que tem, obviamente, uma seleção que, ao que tudo indica, não vai se classificar, é apenas uma seleção para contar como participante, porque são os donos da casa e teriam pouquíssimas chances. Agora, entre Senegal, Holanda e Equador, em minha opinião, a Holanda obviamente é uma equipe mais forte. Senegal e Equador, vejo muito equilíbrio. E aí qualquer uma das duas seleções pode se classificar. Talvez o Equador tenha mais experiência, inclusive pelos jogadores que atuam no futebol europeu e pela sua tradição maior. Mas o Senegal tem também muita técnica e tem que ser levado em consideração. Já no grupo B, uma incógnita. O vencedor de Ucrânia e Escócia vai se juntar a esse grupo. Só que isso só vai acontecer quando o conflito estiver solucionado, ou pelo menos que a Ucrânia possa compor a sua equipe. E ninguém sabe se até o final do ano acontecerá esse jogo e se isso vai ser assim levado para a Copa do Mundo dessa forma, com a classificação da Escócia. Além da Escócia ou da Ucrânia, haverá então a Inglaterra, o Irã e os Estados Unidos. Inglaterra é a grande favorita do grupo, ficariam em segundo então Escócia e Ucrânia. Obviamente os Estados Unidos também com uma palavra a dizer,
apesar de, minha opinião, estarem um nível um pouquinho abaixo. Daqui a pouquinho eu volto para falar dos grupos C e D nessa classificação para o Campeonato Mundial de Futebol Mundial do Catar. Valeu, Paulinho! 2 rubro-negros, 1 tricolor. Então tá tudo certo. Paulinho rindo à toa, na Bélgica, dando cambalhota, tá um sucesso absoluto. Meu querido Douglas, alô Douglas, outro rubro-negro. O programa hoje está ótimo, eu tô tirando onda com todo mundo. Douglas com a cabeça inchada, nosso diretor aqui. Aperta o botãozinho certo, Douglas, e bota meus irmãos na tela aí. Olha só, Jorge Ramos, Mário Silva, de volta depois de longo e tenebroso inverno, meu querido Otávio Bocão, e ele com uma camisa verde para me homenagear, Carlos Borges. Bom, não vamos falar de Fla-Flu, não vamos falar de... Vamos falar um pouquinho, aproveitando a deixa do nosso querido Paulo César Oliveira, Copa do Mundo, final do ano, grupos sorteados, e ele falou de A e B. Borges, me lembra para mim aí, alguém me lembra o A e o B, que de cabeça Vamos lá. Eu não decorei ainda. Boa noite para todos. Oi? Boa noite para todos. Grupo A, Catar, Equador, Senegal e Holanda. A Holanda pegou uma tranquilidade aqui. Grupo B. Grupo B é mais pegado. Inglaterra, Irã, Estados Unidos, e aí vem outro país que, logicamente, vai ser definido ainda entre País de Gales, Escócia e Ucrânia. Esse é o grupo B. Peraí, Borges, você começou até nervoso, gaguejou. O Flamengo está acabando grupo contigo. Não, eu quero que o Mário levantou o dedinho. O que foi, Mário sim. Silva? Sobre o grupo A? Não. Estou esperando só a minha vez. Antes de mais nada, saudações tricolores. Parabéns ao Fluminense. Nota 0 para o Fred, que fez coisa feia contra o Botafogo e voltou a fazer contra o Flamengo. Parabéns para o Felipe Melo, que elogiou o Flamengo, respeitou a instituição. Parabéns ao Fluminense, é o time do meu neto, eu não posso ficar triste. Só isso. Você é cínico, Mário. Você é cínico, Mário. O nome do teu neto é o... Daniel. Daniel. Olha só, Jorge Ramos, eu queria falar de Copa do Mundo, os 2 rubro-negros do programa, um entrou nervoso, todo de camisa verde para me agradar, o outro de camisa vermelha para me agradar, mas deu uma provocada. O jogo não foi sábado. Parabéns. O jogo não foi sábado. O senhor não fala interessa, que tem ser campeão. O Flamengo é tetra-vice. O Flamengo é tetra-vice, uma vergonha. E o seu Mário Silva, quis denegrir o Fluminense, falando do Fred, em vez de só parabenizar o Fluminense. Brincadeira. Ô, seu Mário Silva. Bom, aproveitando então, meu querido Douglas, bota a imagem do Daniel que eu separei, o Mário não sabia disso. Pode colocar isso, isso. Colocando o Daniel aí. Daniel, um beijo do tio Mazela para você. O único lúcido dessa família junto com sua mãe. O resto é tudo complicado. Olha aqui. Daniel. Vou dar uma Ninguém me chamou. Vou continuar o programa. Deixa eu falar. Não, só rapidinho. Lembra no seu tempo na TV Tupi? Flávio Cavalcante, eu era fã dele. Ele dizia, eu não sabia, a produção não me avisou. Lembra disso? Que ele mandava essa sempre? A produção não me avisou, ele gostava disso. Depois, Bocão, dá uma boa noite aí, que você tem um pouco que você estava sumido. Sou a Érica para te trazer de volta. Vai, fala. Muito boa noite, meus amigos, companheiros. Saudade de vocês, só a Érica mesmo. A Érica é minha parceira, meu amor, minha esposa. Mas olha só, obrigado, Fluminense Futebol Clube, para o Botafogo somente ser o único tetracampeão carioca do futebol do Rio de Janeiro. Eu estou encantado com o Fluminense nessas 2 finais. E é bom, sabe por quê, Mazela? Parabéns. É uma soberba absurda. Acabou. Vocês não vão ganhar mais nada, Borges. Vocês não vão ganhar mais nada. Vocês vão ficar no cheirinho a vida inteira. É Copa do Mundo. Peraí. Nós fizemos reunião de pauta, combinamos um negócio, discutimos o programa e foi tudo por água abaixo. Jorge, então dá seu boa noite também, porque mudou tudo. A gente combinou um negócio, discutimos a pauta do programa, o roteiro do programa. O senhor está errado, porque o senhor diz sempre que não pode se discutir nada que já passou. O senhor volta atrás. Mas isso não passou jamais. Peraí, Borges. Isso foi só porque eu dei um abraço. Tudo isso porque eu dei um abraço carinhoso pro Fluminense. Não, eu não dou, não. Eu não dou, não. Desculpa, Mário. Um beijo pro seu neto, Daniel.
Um beijo, Toninho. 10 anos para ganhar um título? 10 anos Jorge, pra boa ganhar um noite, título? Jorge. Deixa o Jorge falar, por favor, que é um cara equilibrado. Boa noite. Boa noite, Mazela. Boa noite a todos os companheiros. Boa noite a você que está em casa. Na realidade, quem tumultuou foi o próprio apresentador, né? Que foi, né, fazer aí, muito merecidamente, ele comemorar a vitória do Fluminense, que foi melhor. Parabéns a todos os tricolores. Realmente, o Flamengo precisa de uma reformulação. O Fluminense mostra estar mais adequado nesse momento. E vai vir coisa por aí, muito mais coisa por aí. O Campeonato Carioca mostrou que ele só vale mesmo nas semifinais e na final. Infelizmente, tem que ser totalmente reformulado o Campeonato Carioca. Muito jogo que não tem nada a ver e muitas equipes também. Precisa isso ser reduzido muito, talvez até para 8 concorrentes apenas. É isso aí, fico parabéns a todos os tricolores, né, pelo merecido Campeonato Carioca, meu querido Mazela. Muito obrigado, senhor Jorge Ramos. Fiquei emocionado com suas palavras. Olha só, vamos falar mais de Fluminense depois de Flamengo. Aqui, ó. Borges, só o grupo A, por favor, nesse primeiro bloco. Daqui a pouco vocês avisam com o tempo, que eu já perdi o tempo, já perdi tudo. Fala, Borges, grupo A, por favor. Catar, Equador, Senegal e Holanda. Fala você, Mário, desse grupo. Só desse grupo, Mário, vai. Catar, Senegal, Equador e Holanda? Catar vai catar coquinho, a Holanda vai classificar e a briga é Equador e Senegal. Eu vou ficar com Holanda e Equador. Rapidamente. Bocão, você não acha que como dono da casa o Catar pode avançar? Acho que não, Mazela. Mas eu acho muito difícil. O Catar, mesmo que seja o anfitrião, eu acho bem difícil, bem complicado. Aliás, pelo nível técnico hoje do futebol mundial, eu acho uma incógnita, né? São todos uma aposta. A Alemanha, que há pouco tempo era um time fantástico aí, era o primeiro do ranking. Enfim, eu acho que o Brasil hoje, para mim, torna-se favorito justamente por conta da melhor campanha. Mesmo que a nível de exigência do sul-americano não seja tão grande. Bocão, eu falei grupo A, Bocão. Volta pro programa, Bocão. Volta pro programa. Grupo A. Qual é o grupo Tá, A? Você não prestou atenção, Bocão. Você tá pensando na Érica o programa inteiro. Você falou Deixa a Érica do lado. Não, a Érica tá Repete. tranquila. A Érica tá Catar é o Repete grupo A. o grupo A pro Brocão. É Catar, Equador, Senegal e Holanda. Cara, você não prestou atenção em nada. O Apaga. Catar Grupo B, fica Borges. fora. Com Tá, certeza muito o Catar obrigado. fica Muito fora. obrigado. Grupo B. Vai. Grupo B, Inglaterra, Irã, Estados Unidos, já definidos. Aí faltando definir o quarto país, entre País de Gales, Escócia e Ucrânia. Jorge, a sua análise, Jorge. Olha, acho que a Inglaterra... Esse grupo da Inglaterra é mole. Para a Inglaterra, eu acho que é uma seleção classificada. E esse grupo que vem, País de Gales, que vai disputar a Escócia, vai sair daí o segundo colocado. E eu vou achar que a Escócia será a segunda colocada nesse grupo, Mazela. Só um detalhe, Deixa eu falar, Borges. Só um detalhe. O Brasil pode jogar a final contra a Inglaterra. Dependendo da chegada, pode enfrentar a Inglaterra. Vai chegar lá. A gente vai chegar lá, Borges. Olha só, você falou que a Inglaterra é mole. Depois, quem você acha que classifica nesse grupo, Borges? Eu acho que classifica os Estados Unidos. Tá certo, então. Temos tempo ou já estamos em cima da linha do tempo? Está em cima da linha já do primeiro bloco? Então, tá legal. Então, vamos dar uma paradinha. Falamos já de Fluminense, brincamos, Copa do Mundo. Antes, então, do intervalo, mas, como diria o nosso Marco Aurélio, 30 segundos, o seu destaque, Mário Silva. O destaque é a conquista tricolor. É a conquista do Fluminense. Merecida. O seu destaque. É o meu destaque. Muito obrigado. A família agradece. Muito. O seu destaque, Jorge? Meu destaque fica para a era Flamengo, que acabou. Muito bom, Jorge. O seu destaque, Bocão? O meu destaque é que eu tive uma pessoa muito próxima dos jogadores do Flamengo que não aguento mais o Paulo Souza. Então tem que reciclar o time do Flamengo. E você, Borges, o seu destaque, por gentileza? Destaque, parabéns ao Palmeiras, que vem fazendo o melhor futebol do Brasil. Por isso que ele está de verde hoje aí. E agora que eu descobri, não é pelo Fluminense, é pelo Palmeiras. Vamos dar uma paradinha. Já já a gente volta com a segunda parte do nosso Max Sport, aqui pela TV Max, sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor.
e muito papo, muita discussão ainda em relação aos times do Rio de Janeiro. O Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras aqui pela TV Max, sempre no oferecimento de Rent TV. Comprar para quem aluga é muito melhor. Discutindo, analisando, informando, debatendo os principais assuntos envolvendo os clubes do Rio de Janeiro e os assuntos também que norteiam o futebol mundial. Meu querido Douglas, cabeça inchada, bota a galera de volta aqui comigo, por favor. Jorge Ramos, Otávio Bocão, Mário Silva e também meu querido irmão Carlos Bosch. Você ia fazer isso? Você fazer isso? Não, não faça isso. É uma provocação, meu querido Otávio Bocão. É uma provocação ao seu Mário Silva e ao seu Carlos Bosch. Não faça Tem isso. razão. Por favor. Nosso querido, para quem não sabe esse sinal, toda vez que o Cano, jogador do Fluminense, faz gol, em homenagem ao filho dele, o Lorenzo, ele faz esse L de Lorenzo. É isso aí. Meu querido Paulo César, volte de Bruxelas e fale mais de Copa do Mundo dos grupos. Depois eu chamo a galera. Assim que ele acabar de falar, chega todo mundo falando. Vai, Paulinho! Valeu, Mazella, de volta para falar de Copa do Mundo. Grupo C, um grupo equilibrado e com 3 candidatos a uma das 2 vagas. Argentina, México e Polônia. Esses são, obviamente, os times favoritos, com a Arábia Saudita jogando praticamente sem possibilidades. Mas entre Argentina, México e Polônia é muito complicado. A Polônia, em minha opinião, tem uma equipe muito matura. E a Argentina, se confirmar a participação que obviamente se espera, será então a segunda classificada. Na minha opinião, o México teria menos chance. Mas tudo é muito difícil de se antever com um grupo tão equilibrado para 2 vagas apenas. O grupo D tem mais um playoff que ainda não está definido. E depois, obviamente, a Tunísia, a França e a Dinamarca, que aparecem já como favoritas para a classificação nesse grupo. Eu não vou dizer que é fácil, que é tudo tranquilo, mas, obviamente, França e Dinamarca têm grandes possibilidades de se classificar no grupo D. Daqui a pouquinho a gente volta com o grupo E e o grupo F deste Mundial de 2022. Você tem um grupo C e o grupo D, Borges? Grupo C é da Argentina. Inclusive, o Brasil pode pegar no meio do caminho a Argentina, antes da final. Argentina, Saudita, México e Polônia. Destaca esse grupo aí, Bocão. Aí o grupo é um grupo difícil para o time da Argentina, mas a Argentina, todo ano, toda a Copa do Mundo, a Argentina se destaca sempre, né? Porque tem um time competitivo, né? Aliás, é o único time sul-americano hoje que se destaca competitivamente falando. Então, eu acho que a Argentina passa fácil. Agora, os outros são uma incógnita ainda. Eu acho que a dificuldade é enorme. Mas eu acho que a Argentina, se bobear, chega à final de novo. Tomara que não. Torço contra. Bota aí, completa esse grupo. Tomara, completa esse grupo, Mário. O que você acha, Mário? A Argentina vai passar e o time que foi treinado pelo Paulo Sousa, a Polônia junto com ela. É a minha opinião. Acho que México não está bem e a Arábia Saudita faz figuração. Eu estou anotando meus palpites para cobrar em dezembro. Pode cobrar. Olha só, botando a galera de volta, o negócio é o seguinte, grupo D, Carlos Borges. França, Dinamarca, Tunísia e mais um país que vai sair entre Peru, Emirados Árabes e Austrália. Jorge. Não, esse grupo, a França, né, por ser campeão mundial não passa a ser um grande momento, mas é forte concorrente, sempre quando chega em Copa do Mundo é forte concorrente. E eu diria que a Dinamarca seria a outra seleção classificada nesse grupo. Não acho que o restante, como Tunísia e o que vem, né, da fase aí de repescagem, possa se classificar. Essa é a minha opinião. Completa, Borges, por favor. Falando do grupo D? A sua opinião. Eu acho que França e Dinamarca mesmo.
cada um já dá opinião, grupos C e D, já falamos A, B, C, D. Quero falar um pouquinho do Flamengo, que é um assunto importante, Vasco e Botafogo se preparando. O Flamengo joga daqui a pouquinho contra o Sporting Cristal, lá em Lima, no Peru. O que esperar do Flamengo depois da decepção em não conquistar o título? Porque, agora eu vou provocar você, Mário, a soberba e a arrogância do Flamengo era grande, eles achavam que já tinha a fatura liquidada. O que esperar do Flamengo? Olha, eu me permito discordar da questão da soberba. Eu discordo também. Eu acho o seguinte, eu acho que o treinador tem uma filosofia de jogo e deve ter havido uma conversa depois do jogo de sábado, porque quem treina é o treinador. O treinador, quando veio, avisou a quem contratou, Bruno e o outro, que ele ia instalar a metodologia dele, usou esse termo, inclusive. E, além disso, ele tem que renovar. O cara que renova sempre segura a descarga. Ele tem que renovar porque tem jogadores como o Diego Ribas, que já está entrando em descendência, e outros, como o goleiro Diego. O Diego, enfim, o Flamengo contratou um goleiro, contratou um lateral, contratou um zagueiro. Agora, quem não estiver satisfeito, pega o bonde e vai embora. A vida muda minuto a minuto, como dizia o seu ex-chefe. Então, eu me permito discordar apenas da questão de ninguém estar com vontade. E se não está com vontade de jogar, pede o boné. Dizem que o Pedro está zangado. Ganha. Sabe quanto é que o Isla ganha? 500 mil reais por mês. Pode reclamar de alguma coisa, tem que bater palma. Agora, tem que renovar ou acerta com o treinador, porque o treinador tem direito de instalar a sua metodologia. Se a direção não está satisfeita com o treinador, manda o treinador embora. Tudo certo. O regime é presidencialista. Mas enquanto isso não acontecer, os jogadores que são bem pagos, se estão fazendo coisinha feia, quem está fazendo coisinha feia é mandar embora, para não dizer outro termo. Porque na vida, meu caro Mazelo, ninguém é insubstituível. Verdade, concordo com você. Fala, Bocão. Por isso que eu não gostei, Bocão, só um minuto, da atitude do Fred. Ele tem uma carreira belíssima para entrar em campo 2 vezes para arrumar briga que é profundamente lamentável. Me permita o complemento. Fala, Bocão. Mário, eu tenho um respeito enorme pela sua história, como jornalisticamente falando, esportiva, né? Obrigado. Mas, evidentemente, que esses jogadores do Flamengo hoje, primeiro que a rotina cansa em qualquer trabalho, em qualquer ramo de trabalho, né? Agora, é claro que o Flamengo hoje inflacionou todos esses jogadores. Então, alguns desses jogadores hoje, eles entram na zona de conforto, de acomodação, que ganhando 500 mil como Isla, não tem vontade, pega o boné e vai embora. Eles não querem ir embora. Eles querem estar nessa zona de conforto e acomodação. Então, o simples fato do Flamengo trazer um outro treinador me parece muito parecido com o Domenech, né? Que os jogadores não gostavam, que a torcida não gostava. Não mudou muita coisa, o Borges deve saber muito bem disso. Não mudou muita coisa o Flamengo em relação a Renato Gaúcho, que foi mandado embora numa situação meio que inusitada, né? O Renato Gaúcho foi mandado embora numa circunstância de que não deram tempo, entre aspas, para trabalhar. E aí você traz um Paulo Souza, que tem uma metodologia de trabalho que, às vezes, alguns desses não se encaixam, mas eles estão numa zona de conforto. E a rotina cansa, gente. O Everton Ribeiro não pode ficar de fora, ele está muito mal fisicamente. O Bruno Henrique, é perceptível que ele não vem jogando o futebol que ele jogava no Flamengo em 2019, e a gente não pode ficar refém daquele Flamengo ou viúva de 2019. O Flamengo é outro time, está envelhecido e precisa reciclar. Deixa eu rodar o programa um pouquinho. Só rapidinho, só tem um pequeno detalhe com relação à questão. Então vai e fala, olha aqui, eu não estou satisfeito com essa posição que eu estou jogando. É um direito que assista ao jogador. Mas ele está acomodado. Mas como, Mário, ganhando 1 milhão, tu acha que o Everton Ribeiro vai ficar chateado e ganhar 1 milhão no banco? Agora, tá nem aí. No outro dia eu li uma matéria, não vou citar o colega, que disse que aconteceu isso. Não sabe nada, não disse, não aconteceu, ninguém vê treino.
No meu tempo, no tempo do Mazela e de outros, quando o Zanata caiu no vestiário, eu dei de primeira porque eu estava lá no Sem vestiário. dúvida. Agora ninguém Verdade. sabe nada. Agora, É tudo deixa eu só. chute. Fala, Bosch. Tá, mas deixa eu só dar um detalhe, porque eu Voltaram. fui transmitir o jogo no Maracanã, direto do Maracanã, no sábado. E eu vi visivelmente o Paulo Souza reclamando do Gabigol ainda no primeiro tempo, que uma bola que ele perdeu na frente, e ele pediu volta para marcar, volta para marcar. A partir daí, logicamente, disseram que teve uma confusão, porque o Gabigol reclamou com ele reclamou com o Paulo Souza. Mas eu acho que o problema é o seguinte: a contratação do Paulo Souza foi determinada pela diretoria do Flamengo para ser. Tem que limpar a casa, porque tem um grupinho, que é o Diego Ribas, Diego Alves, um grupinho antigo que está mandando no negócio. Então tem que limpar. Ele começou a limpar de que forma? Vai em cima do Diego Ribas e do Diego Alves, que são os líderes. Simples. Então, eu acho que O o jogador não Flamengo colocou aceita muito isso, bem. Borges. O jogador não aceita colocou- isso, Borges. mas colocou muito bem o Jorge Ramos. Eu acho que a era Flamengo pode ter terminado nesse momento. Como o Fluminense foi a era de 2010, 2012 e outras épocas anteriores, o Botafogo um pouco mais atrás, 95 e também mais atrás, o Vasco da Gama de 98 conquistou o título da Libertadores da América. Então, eu acho o seguinte: tem que reformular. Agora, de que forma? Agora o treinador disse. Eles sabiam da metodologia que eu tinha. Os diretores, quando foram me contratar, sabiam da metodologia que eu tinha. E acabou. Perfeito, perfeito. Ô, Jorge, mudando um pouco, quero mudar um pouco de direção, já que está sendo falado, você pode até falar também para trás, mas o Flamengo daqui a pouquinho joga, daqui a pouquinho o Flamengo entra em campo. Como é que você espera esse Flamengo daqui a pouquinho contra o Sporting Cristal, no Peru, que tem vários jogadores convocados Sem para o a seleção Arrascaeta. peruana? Sem o Arrascaeta. Ok. E um futebol motivado por disputar a repescagem da Copa do Mundo. Como é que você vê o Flamengo de daqui a pouco? Olha, eu acho que o Flamengo, apesar de tudo que aconteceu, eu acho que essa era de domínio do Flamengo, ela chega ao final, mas quando uma coisa chega ao final, uma outra começa. O Flamengo tem bons jogadores. O Sporting Cristal é uma equipe, em tese, inferior ao Flamengo. É claro que ainda vai repercutir tudo que aconteceu. Há uma divisão dentro do Flamengo entre jogadores. O Borges analisou perfeitamente essa situação do Flamengo, perfeitamente, né, essa divisão. E outra coisa, o técnico, o Paulo Souza, não era a primeira opção do Flamengo. Agora, quando ele foi chamado e foi contratado, ele disse tudo isso aí que o Borges falou. Olha só, eu vou fazer o meu esquema aqui, vocês querem isso? Aceitaram. Só que a cultura do futebol brasileiro vive muito a partir de resultados rápidos, né? Quando chega um técnico, ele tem que ser campeão naquele momento, diferentemente da cultura do futebol europeu. Isso tem um peso. Agora, vamos aguardar. Essa pergunta que você me fez é uma pergunta que, se o Flamengo vence, cria uma energia, um ambiente muito bom dentro do grupo. Mas eu acho que sem a Arrascaeta, que é o melhor, não jogou 100% na última partida, isso tudo faz falta. O sistema defensivo do Flamengo é ruim, mas uma vitória encaixa o Flamengo. Eu acho que o Flamengo passa no grupo. E o técnico Paulo Souza colocou claramente o seguinte: quando tem o que o Jorge falou, ele falou na entrevista coletiva. Quando a vitória, quando você faz o time ganhar, a coisa melhora, a coisa flui normalmente. O Flamengo não jogou tão mal a Supercopa. Teve chance de ganhar a Supercopa contra o Atlético Mineiro. Não jogou tão mal. No campeonato estadual, foi muito mudado, muito esquematizado pelo técnico, até ele achar uma forma. O Fluminense jogou muito bem, superior no segundo jogo. O primeiro jogo aproveitou as oportunidades que lhe apareceu. Eu acho o seguinte, que o Paulo Souza está lá para reformular essa situação. Tá certo. Temos tempo, um minutinho, Mário, aqui. Fala. Pois não. Só para complementar, nessa questão da Supercopa, né, o Flamengo perdeu 4 jogadores do Flamengo perderam 4 pênaltis para se sagrarem campeões. Aí a culpa é do treinador.
Não dá, né? É isso aí. Muito bem dito, Mário. Jorge Ramos. Essa responsabilidade nós temos que tirar do treinador. Enfim. Fala, Mário. Eu acho o seguinte, eu acho que o treinador foi claro que nem água, transparente, ao dizer, eu vou colocar a minha metodologia. Eu ouvi alguém dizer, tem que tirar o Gabigol que não está jogando nada. Vai tirar o artilheiro do time? Agora, discussão à beira do gramado, isso aí acontece. O problema que nós estamos vivendo, eu vou bater nessa tecla, porque isso não vale só para o Flamengo, não. Isso vale para tudo. O treinador do Palmeiras teve a maior conquista nesse último final de semana. Reverteu um placar de 3-1, ajudado pela questão de... Maravilhoso. Quanta cacetada levou o técnico português Abel? Quanta cacetada ele levou? Lá no início. Várias. Lá no início, não foi só lá no início, não. Durante toda a sequência, bobeou, ele está distribuindo patadas, como dizia o Nelson Rodrigues, respondendo aos jornalistas. Porque os caras não estão lá dentro. Os caras não estão vendo. Você não entrevista, Mazela, quem você quer. Você entrevista quem eles querem. Aí manda o fulano, parece até a Copa do Mundo, que botavam na frente o reserva para entrevistar o... Então, realmente, se o treinador não está bem, se o treinador está mal, manda o treinador embora. Agora o treinador está fazendo o que ele disse antes. Foi honesto. Só um detalhe. É a cultura. Eu acho o seguinte... A cultura do futebol brasileiro. Mas eu só acho um detalhe. O Diego Alves não pode ficar na reserva do Hugo Souza. Não pode ficar nem na pelada. Mas tudo bem, mas olha só. Não, o problema do Diego Souza é com a diretoria, que discutiu. O Diego Souza não é a primeira vez. Teve um problema anterior. Diego Alves. Mas o Flamengo não perdeu por causa do Hugo. Ele está tão perdido que ele está levando os nomes. O Bosta até hoje não se conforma com a perda do título, com a chapuletada que nós demos com vocês. Você está com bola baixa, bola murcha, você vinha com camisa do Flamengo, você estava arrogante. Você é o time do Flamengo arrogante, seu bode. Você é muito arrogante, Marcelo. O cara ganha um título há 10 anos. Há pouco na outro programa ele reclamou que o time foi eliminado da Libertadores. Passar de museu, tu não fala que o Botafogo é um museu. Deixa só eu lembrar, me permita eu lembrar o que eu falei no programa passado, o Bocão não estava, eu disse, o Fluminense, como dizia o Nelson Rodrigues, está com a sorte do campeão. Quanto o Botafogo. Se não, vejamos. Quanto o Botafogo. Foi contra o Botafogo, aquele 2-1, aquele gol caiu do céu numa mancada do juiz. Também porque acho. O Fred fez aquela confusão toda, né? Mas aí passa. Aí passou. Aí vem o Mário está com uma dor de cotovelo, o Mário quer dizer... Não, eu não estou falando a realidade. Vem o primeiro. Fala da arbitragem do seu Wagner Nascimento. Essa vergonha de árbitro. Fala da arbitragem de ontem, do domingo. Peraí. Vem o primeiro. Eu estou falando do Hugo agora. Vem o primeiro Fla-Flu. Quantas defesas o Hugo fez? Nenhuma, praticamente. Poucas? Nenhuma. Fez uma. Aquele chute que o Cano deu lá de fora, que ia para fora. Era. 2 ataques, 2 gols. Não foi isso? Fora o gol isso. anulado. Não esqueça do gol mal anulado. Aí está na conta do juiz. Está correto. Então, ele bandeirinha. Tinham que ser execrados do futebol. Vou me reportar ao que eu disse. O Fluminense está com a sorte do campeão. Vem o segundo jogo, o Flamengo faz 1-0. Como é que foi o segundo gol? Estou chorando. Pelo amor de Deus. Como é que foi o segundo gol? O gol de empate. A bola bateu. Agora é o seguinte, me bota só. Acabou a lamúria. O segundo bloco com o chão. É lamúria, é verdade. Seu Mário Borges. Vamos Mário Borges é o pai dele. Carlos Silva. Ele vai jogar daqui a pouquinho a gente volta com a reta final do nosso Max Esporte aqui pela TV Max, porque o Rio corre foi ótima.
bem, e a reta final do nosso Max Sport, aqui pela TV Max. De chamar logo, sempre no oferecimento de Rent TV, nosso Júlio Cosentino. Alô, Julinho! Rindo à toa, Julinho. Parabéns para nós, Julinho. Rent TV, comprar para quê? Aluga é muito melhor. Julinho vai dar até desconto essa semana lá, vai ser um sucesso. Vamos botar os mosqueteiros. Antes dos mosqueteiros, deixa os mosqueteiros aí, eu vou chamar o nosso querido Paulo César Oliveira, direto da Bélgica, com mais 2 grupos da Copa do Mundo. Fala, Paulinho. Voltamos então, Mazella, com mais Copa do Mundo. Grupo E, um grupo que tem realmente 2 super candidatos. Espanha, Alemanha vão se juntar a Japão e mais um vencedor de um playoff que ainda será definido. Naturalmente, com 2 grandes forças como a Espanha e a Alemanha, não há qualquer dúvida de que essas 2 seleções são absolutas favoritas para a classificação. É tudo muito sempre com reticências, mas, obviamente, em termos do que fazem aqui no futebol europeu, da maneira como se classificaram com tranquilidade absoluta, a Espanha, como sempre, uma equipe de grande iniciativa de futebol e de reconhecido talento, com a Alemanha também, uma seleção de muita regularidade. Obviamente não há qualquer possibilidade, ou pelo menos em termos teóricos, para que essas 2 seleções não se classifiquem para os oitavos de final, ou para as oitavas, como vocês falam aí do Brasil, as oitavas de final desse campeonato mundial. Grupo F, esse também é um grupo muito interessante, e interessante para mim, que eu estou na Bélgica. Jogam Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos. É um grupo muito indigesto, muito complicado, porque tem a Bélgica, que é talvez o grande favorito. O Canadá conseguiu já se recuperar numa excelente participação, classificou-se. É uma seleção também a se ter em conta. Tem jogadores de ascendência luso-canadense, que são jogadores muito bons. O Eustáquio, que inclusive joga no Porto, é um jogador a se ter em consideração. A Croácia, obviamente, como vice-campeã do último campeonato mundial, é apontada também como favorita. E Marrocos é um problema sério inclusive aqui na Bélgica, porque a grande população imigrante na Bélgica é de origem marroquina. E eu nem quero imaginar o que vai acontecer nesse jogo. Imaginemos, por exemplo, Bélgica e Marrocos jogam na última partida, disputando uma classificação nesse grupo. Vai ser realmente um duelo terrível. E aqui na Bélgica já todos com muito receio em termos de violência ou de qualquer tipo de incidente após e antes dessa partida contra Marrocos pela Copa do Mundo. Daqui a pouquinho a gente volta com os 2 últimos grupos nessa Copa do Mundo de 2022. Muito bem, obrigado, Paulo. Já você volta com os últimos 2 grupos. Borges, confere pra gente aí, por favor, que hoje o Paulo falou, mas só para ficar bem registrado. O grupo E é que vai ter um grande confronto na primeira fase entre Espanha e Alemanha. Espanha e Alemanha, Japão e mais um time que vai sair entre Costa Rica e Nova Zelândia. Jorge Ramos, esse grupo tá meio ensabadinho, hein? Esse grupo está ensaboado, mas eu acho que vai dar Alemanha e Espanha, Mazella, porque apesar no ranking, a Alemanha está na 12ª colocação, acho. A Espanha não faz também, não tem aí um bom momento na sua seleção, mas por causa do grupo, eu acho que vai dar Alemanha e Espanha, Mazella. Para ganhar tempo no programa, fala o outro grupo, Borges, por favor. Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. É um grupo fácil, Mário, no pique? Fácil. Bélgica, Canadá, Croácia e quem? Marrocos, e vai passear Bélgica e Canadá. Tá certo, é um grupo fraco, muito fraco. Vamos dar sequência ao programa, daqui a pouco eu chamo o Paulo de novo para poder a gente dar sequência. Ô, Bocão, o Fluminense, o que você atribui a essa fase, esse título do Fluminense, Bocão? Primeiro a entrega e a resposta, porque a gente é muito crítico em relação ao Abel. Eu não gosto, acho o Abel ultrapassado, mas ele conseguiu quebrar protocolos e, evidentemente, os jogadores compraram a ideia deles nessa reta final, até por conta do último jogo dele na Libertadores, no qual ele jogava com o resultado debaixo do braço, mas quem dá a resposta são os jogadores. E eles não conseguiram dar a resposta. Então, eles teriam que mostrar e provar para a torcida. Eu estava no Maracanã, Botafogo e Fluminense, e a torcida do Fluminense saiu gritando
time sem vergonha. Isso mexe com o brilho dos jogadores e, evidentemente, o Abel poderia ter chorado falando besteira. Gente, eu saí aqui envergonhado com a atuação de vocês, mas vocês estão na final do Campeonato Carioca. E aí o Fluminense mostrou brilhosamente a condição que foi imposta de ter tido a possibilidade de ganhar do suposto, né, adversário que era o favorito. E graças a Deus, obrigado ao Fluminense Futebol Clube, porque o único tetracampeão carioca do Rio de Janeiro chama-se Botafogo de Futebol e Regata. Ok. Ô Jorge, você atribui. Outro século. Você atribui, Jorge, essa crescida, porque o Abel foi muito criticado, inclusive por mim, porque as escalações eu achava errado, mexidas erradas, era a minha opinião, e não retiro nada do que eu falei. Tanto é que ele modificou depois da lambança lá no Paraguai. Você acha que essa pressão da torcida em redes sociais chegou até ele? Isso fez com que ele refletisse e mudasse até a postura do time no jogo? Olha, Mazella, isso pode acontecer, mas eu acho que o Abel tem bagagem suficiente para não se deixar levar por essas pressões. Ele acreditou, ele tem uma forma, ele acredita nisso. Ele jogou muito naquele 4-3-3 ou no 5-3-1, 5-3-2, enfim, ele tinha uma variação. Ele mudou um pouco isso. Agora, quem ganhou foram os jogadores. E ele conseguiu unir o grupo ao seu redor pela experiência que tem. Agora, no campo, os jogadores, que não há um grande destaque assim no Fluminense, mas coletivamente o Fluminense conseguiu dar resposta. E mais, naquele jogo que o Fluminense saiu da Libertadores, houve aquele vazamento daquela venda do Luiz Henrique. Aquilo foi muito ruim para a equipe do Fluminense. Foi um erro administrativo que custou a exclusão da Libertadores. Agora, o Abel, eu acho que ele conseguiu unir o grupo. Eu gosto muito do Abel. Eu não diria que ele é um treinador ultrapassado, não. Ele é um treinador que tem muitas virtudes. Eu gosto do Abel, Mazella. Eu diria que ele é teimoso, então. Meio teimoso. Pode ser teimoso, mas olha só, mas todo treinador é teimoso. É verdade, é verdade. Agora, o Borges, você que esteve no segundo jogo lá, teve uma mudança de postura do Fluminense do primeiro para o segundo jogo. Inclusive, Douglas, pode rodar enquanto o Borges fala, aquele videozinho curtinho que te mandei, com o Flamengo ficando na roda, numa troca de passes do Fluminense maravilhosa. Maravilhosa. Inclusive, na transmissão, eu falo dessa troca de passes, foi maravilhosa, ficou não sei quanto tempo, mas a postura do Fluminense, quando começou o jogo, o primeiro tiro de meta do Flamengo, os jogadores já estavam na entrada da grande área marcando. Então, o Abel não jogou com o regulamento embaixo do braço como jogou em Assunção. Ele não jogou com um regulamento tipo, ganhei de 2-0, vou esperar o que o São Paulo fez com o Palmeiras e acabou se ferrando. Então, ele continuou pressionando o Flamengo, ele sabe que o Flamengo é um time de toque de bola e, por isso, o Fluminense, inclusive, jogou muito melhor do que o primeiro jogo. Muito melhor e mereceu, principalmente para o segundo jogo. Eu queria destacar, inclusive, a atuação da dupla de zaga do Fluminense. O Manuel jogou muito, jogou pra caramba. David Braz jogou muito. Tem vários. O Ganso se reencontrou com o futebol aí, ainda bem. O André é um monstro. Fábio garantiu lá atrás quando foi exigido. Enfim, de um modo geral, o Cano fez os gols. Se o Fluminense, eu insisto, tivessem dois laterais porretas e o Ganso jogando bola, o Fluminense tem time para brigar pelo título. Felipe Melo também, fundamental no primeiro jogo. Bacana. O Fluminense, como um todo, foi muito legal e atribuo isso à pressão da torcida, às críticas construtivas, inclusive críticas minhas, porque se insistisse no modelo de jogo que o Fluminense tinha, ia se ferrar como quase se ferrou, na minha opinião, pela teimosia do Abel. Fala que eu vou chamar o Paulo César Oliveira de novo. Não, Mazella, só te falar uma coisa em relação ao Ganso. Eu acho que o Paulo Souza não estudou o Fluminense em relação ao Ganso. Porque eu acho que o Ganso estava adormecido no Fluminense,
foi um grande. Para mim, sempre foi, vai ser um jovem veterano. Mas ele teve muito espaço, cara. O Ganso não pode ter espaço. Ele jogou uma pelada de veterano casado contra solteiro, que tinha espaço, e deixaram ele jogar. Com todo o respeito que eu tenho ao Ganso, mas eu acho que o Flamengo deu muito espaço. A estratégia foi muito mal feita do Flamengo, independente de posse de bola. Desculpa. Inclusive, no gol, a jogada é toda do Paulo Henrique Ganso, com áreas ali, com a saída do Cris, e abriu um espaço. A matada dele, Borges. Você lembra, Borges? A matada dele de bola com a perna esquerda é sensacional. Fala, sensacional. É só para complementar, não sei se vocês têm a mesma opinião do que eu. Esse jogador André, do Fluminense, ele é um baita jogador. Ele e o Danilo do Palmeiras. Ele e o Danilo do Palmeiras. Eu acredito que ele chega à seleção brasileira, pelo que ele está jogando. Ele fez uma partida impecável. As duas partidas, inclusive. Muito bom jogador, André. E jovem, você sabe que eu critico demais e continuo criticando o presidente do Fluminense, o senhor Mário Henrique Bittencourt. Mas ele merece, um dos piores presidentes. Merece parabéns. Peraí, Bosch. Merece parabéns. Merece pelo cargo de presidente. Fez de tudo para perder o campeonato. Inclusive o André, que o Jorge falou, ia ser dado ao Botafogo. Mas lá atrás. Não, lá atrás não. Isso influencia, pô. Que isso, Bosch? Se ele fosse competente, isso não passaria por muitos dissabores como passou. Agora, a torcida não vem me irritar, não vem encher meu saco, não. Não vem encher meu saco, não. Roda aí, Paulo César Oliveira. Os últimos do Fluminense Paulo, não apareceu no Maracanã. Não, sai, tchau. Bota o Paulo César Oliveira aí. Valeu, Mazella, de volta para falar de Copa do Mundo e um grupo, que agora é o grupo G, que naturalmente vocês têm muito mais para falar do que eu quanto a esse grupo, mas eu tenho a minha opinião, se vocês me permitem. É o grupo que tem Brasil, Camarões, Sérvia e Suíça. Na minha opinião, minha modesta opinião, é o grupo mais difícil de classificação para o Brasil em toda a história dos mundiais. Para mim é um grupo complicado, é um grupo que tem a Suíça, que eliminou a Itália, é um grupo que tem a Sérvia, que eliminou Portugal, e é um grupo que tem, além disso, também os Camarões, que tem uma equipe realmente muito interessante, tecnicamente bem dotada, é uma equipe que sabe jogar futebol e pode se complicar. Ou seja, obviamente que o Brasil é uma equipe favorita, naturalmente a favorita número 1 desse grupo, mas não pode haver deslize, não pode haver hesitação, não pode haver um dia ruim. Esperemos que o Brasil esteja concentrado, porque se estiver, é o grande favorito do grupo. Em minha opinião, a Croácia seria a segunda colocada, com a Suíça muito equivalente. Por isso, se o Brasil não apresentar um bom futebol, corre risco nessa classificação para esse grupo. E o último grupo é o grupo H, onde tem Uruguai, República da Coreia, Coreia do Sul, Portugal e Gana. Esse também é um grupo bem interessante. Portugal com grandes possibilidades de se classificar, tendo também o Uruguai como sendo uma equipe potencial elevado. Agora, não se pode descuidar com Gana, que é uma seleção excelente, tecnicamente é uma seleção muito forte, e obviamente a Coreia do Sul, que já fez grandes participações e excepcionalmente uma participação excelente na Copa de 2002, pode também fazer alguma coisa, pode também ser mais um adversário a se ter em conta. Eu acredito em Portugal, até pela recuperação agora e pelos grandes valores que tem. O Uruguai tem muita tradição, mas nesse grupo um equilíbrio vai contar e, obviamente, quem não estiver na melhor forma vai ser certamente eliminado. Eu lembro que 2 equipes de cada grupo se classificam para as oitavas de final do Campeonato Mundial. Meus amigos, forte abraço e até a próxima semana. Ô, seu Borges, olha só, diz os últimos 2 grupos aí. Não me irrite, hein? Não me irrite, não estraga a minha comemoração do título, por favor. Fale, Borges. Grupo G, Brasil, Sérvia, Sérvia, acho que você fez esse jogo em 2018, e Suíça, foi o jogo que eu fiz de abertura, foi 1-1, gol do Felipe Coutinho. E Camarões, Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões, pegando 2 times de 2018 na primeira fase. Você, Mário. Fala, Brasil e Camarões. Brasil e Camarões, falou Bocão. Fala, Mário. Brasil e alguém. E esse alguém eu vou escolher a Suíça. Vou escolher. Você escolhe quem? Brasil e alguém. Brasil e Suíça. Perfeito, Mário. Grande Mário. Obrigado. Brasil e Todo mundo Suíça. faz o jogo do Brasil. Brasil e Suíça, Brasil e Camarões. Para você, Jorge. Para mim, Brasil e Sérvia.
Brasil e Sérvia. Para você, Borges. Brasil e Suíça. Mário e Borges, o Mário Borges e o Carlos Silva, portanto, então, fazendo Brasil e Suíça. Olha aqui, ó. Último grupo aqui, H. por favor. Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. É o grupo que o Brasil vai pegar o segundo. Se for o primeiro do grupo G, pega o segundo desse grupo ou vice-versa, né? Aquele português, senhor Manuel Barbosa, amigo seu Mário, qual ele aposta em quem? É Portugal, Coreia, Uruguai, qual é o outro? Gana. Gana. Olha, eu vou escolher Portugal e Coreia para eu me livrar do tal do Maracanã, que é uma mala dos diabos. Agora, Uruguai, não sei o quê, Maracanã, então eu vou pegar Portugal e Gana, só por isso. Tá legal, então. Vamos continuar a voltar para cá. Amanhã o Fluminense joga a estreia na Sul-Americana, já que foi eliminado na Libertadores de forma... Segunda divisão da Comebol. Segunda divisão da Comebol. O Borges está incomodadíssimo com o título Fluminense, ele quer provocar. Jorge Ramos, o que esperar de Fluminense e Oriente Petroleiro de Bolívia, que não tem altitude esse jogo, diga-se de passagem. O jogo é o Maracanã. Há um favoritismo natural do Fluminense, a motivação é imensa. O Oriente Petroleiro é uma equipe que não tem uma grande tradição no futebol sul-americano. Acho que o Fluminense vence com certa tranquilidade. É claro que está tudo ainda em festa, mas provavelmente a festa acaba e a barbada vai ser mesmo a vitória tricolor, mas é lá. E a torcida tem obrigação de comparecer. Mas, Bocão, você como ex-jogador, depois de um título comemorado, esperado, em cima do adversário brioso, e o Fluminense ganhou bonito, ganhou no campo, ganhou fora do campo, ganhou tudo que foi jeito, e eles tentaram de tudo para tirar o título do Fluminense. Olha só, você acha que o Abel deve poupar jogador ou como é que funciona esse mecanismo de escalação para amanhã? Mas, na realidade, os jogadores estão super motivados pela conquista, evidentemente que não tem que poupar jogadores, até porque o Campeonato Brasileiro é longo, né? São 38 rodadas. O jogador de futebol não gosta de viajar, não gosta de esses jogos muito longes. Enfim, eu acho que o Fluminense não tem que poupar e é a possibilidade maior do Fluminense de conquistar mais uma vez. A motivação é enorme hoje para o Fluminense conquistar uma vitória na primeira rodada da Sul-Americana. Eu acho que é muito legal e interessante esses jogadores entenderem isso. Até para pagar a lambança da Libertadores, eles têm que fazer uma ótima Sul-Americana. Exatamente, da Libertadores, perfeito. Nessa reta final do programa, Douglas, aqui no ponto eletrônico, me dá o tempo, por favor, Douglas, para que eu não me perca. Faltam quantos, Douglas? Fala para mim aqui. Então, temos uns 5 minutos aí. Temos 5 minutos pela frente aí. Já falando de Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo hoje não estão muito em evidência, por razões óbvias, do final de semana. E tivemos o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Grêmio, nos principais campeonatos brasileiros. A verdade é essa, Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Eu queria a opinião do Palmeiras, o Mário já deu. Foi surpreendente essa vitória ou não? A maneira como o Palmeiras atuou, o Bocão falou do Abel. Quem pode falar alguma coisa desse time do Palmeiras que está numa fase extraordinária? Olha, eu vi o jogo. Fala, Jorge. Pode ir. Não, pode falar você. Eu também vi o jogo. Foi um jogo que a equipe do Palmeiras se apresentou muito bem e mais, conseguiu, porque o problema é a dinâmica do jogo. O Palmeiras conseguiu fazer 2 gols logo aos 22, se não me engano, aos 28 minutos do primeiro tempo. Isso empatou o jogo. Quando ele fez 2-0, a partida estava empatada. Estava empatado em 3-3. E aí, São Paulo sentiu e o Abel foi mais técnico que o Rogério Ceni. Eu acho que ele conseguiu controlar bem seus jogadores, atenderam bem as orientações, se portaram muito bem. E aí, a equipe do São Paulo saiu para tentar fazer mais um gol. Aí tomou o terceiro e tomou o 4º gol. E liquidou. Olha, certo. Foi merecido. E outra coisa, não acontece toda hora. Inverter uma vantagem dessa não acontece. Fala, Mário, completa então.
Eu acho que o Rogério Ceni deixou o regulamento dentro do vestiário. Ele tinha que ter jogado fechado. Segurar. A arma do Palmeiras é o contra-ataque. Ele não quis jogar, ele esqueceu que ele tinha uma vantagem. Porque você, olha, reverter uma vantagem de 3-1 é muito difícil. É muito difícil. E ele conseguiu reverter porque esqueceu que o Palmeiras tem um grande time. Mas a arma do Palmeiras é o contra-ataque. Rogério Ceni ainda é juvenil nesse negócio de treinador. Hein? Na reta final do nosso programa, Max Sport, para encerrar rapidinho, o Atlético atropelou o Cruzeiro em Borges. O Atlético jogou muito bem. O Atlético vem fazendo uma campanha espetacular no Campeonato Mineiro e conquistando o que conquistou já o título de campeão brasileiro. Eu acho que vai ser o grande confronto do Campeonato Brasileiro, serão Palmeiras e Atlético e Palmeiras durante esse Campeonato Brasileiro que vem por aí. E só para o detalhe do Fluminense, o Fluminense joga 2 partidas seguidas em casa, não vai precisar viajar, contra o Petroleiros e contra o Santos no sábado. Vai sair na segunda fase da Sul-Americana. Bocão, para fechar o programa, eu confesso que eu achei que ia dar Internacional lá no Sul. E, de repente, deu Grêmio com o time esqueci agora, do interior. Natural, né, Bocão? Ipiranga de Erechim. Ipiranga. Conhecidíssimo, já tive várias vezes lá no Ipiranga, em Erechim. Mas o Grêmio foi merecedor. Eu acho o nível do Rio Grande do Sul do Campeonato Gaúcho muito ruim, ainda é muito ruim. Não sei se eles abortaram, né, em relação ao campeonato regional. Alguns clubes aqui no Rio ainda não fizeram isso. Se pegar um gancho do Palmeiras, o treinador mais estratégico do Brasil, chama-se Abel, do Palmeiras. Parabéns, Abel, parabéns. Não tem, a disparidade de Atlético e Cruzeiro é gigante, mas o Abel Ferreira é o maior treinador do Brasil dos últimos 20 anos, cara. Porque ele é muito estratégico, só isso. Tá bom, então. Bota na tela e vamos acabar o programa. Daqui a pouquinho tem o Flamengo contra o Sport em Cristal do Peru. Amanhã o Fluminense pegando o Oriente Petroleiro. A gente discutiu, brincou, sacaneou um outro aqui, tá valendo tudo, mas para alegria, espero que você tenha gostado do programa, que vocês tenham curtido. Eu queria mandar um beijo para a Érica, meu amor, minha esposa. Não, já mandou, aqui, você já falou muito. Azar o seu, você agora, a Érica, eu estou com pena da Érica ter que aturar você, que é uma mala pesada. Olha aqui, ó. Obrigado, Jorge, obrigado, Mário, obrigado, Bocão, obrigado, Borja, ao Mário e ao Borja. Sinto muito, é outro patamar no Fluminense, atropelamos vocês. Vamos ver no brasileiro como se comporta. 10 o grande anos, campeão. já tá fazendo Vocês 10 pararam anos, no tempo, como o Jorge Ramos falou. Põe o hino do Fluminense aí. O Jorge Ramos falou. Vergonha. 2019, vocês pararam em 2019. Parabéns, Mário Bittencourt. Parabéns, presidente. Um beijo para o Daniel, neto do Mário, que é o único equilibrado da família Silva. É isso aí, Daniel. Beijo do tio Mazela. Parabéns, Paulo Júnior. Parabéns, Paulo Júnior. Um beijo, Valentina, minha filha. Tiago, meu filho. Rafael, meu filho. Tudo tricolor vibrando. E é isso aí. Ainda vou catequizar o Antônio, neto do Jorge Ramos, para ser tricolor. Que o Jorge insiste que ele seja Botafogo. Eu vou acabar com essa brincadeira dele. É isso aí, gente. Uma ótima semana. A gente se vê terça-feira que vem em mais uma edição do nosso Max Sport. Com todo mundo na tela. O Mário já saiu chateado, chorando com a derrota do Mengão. A gente se vê terça-feira, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga. É muito melhor, né, Júlio? Saudações tricolores a todos. Até a semana que vem. Tchau.